Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje iniciando o nosso projeto Geodebates aqui no Museu de Mineralogia da Unesp de Rio Claro, com a presença do geólogo Elmer Prata Salomão, que vem falar um pouco da sua experiência em geologia, em mineração, durante vários anos que ele esteve à frente de diversas entidades e órgãos e empresas privadas. Muito obrigado, Elmer, pela presença. É um maior prazer estar aqui com vocês. Agradecemos bastante. Esse projeto é o projeto da FEBRAGEL, da Federação Brasileira de Geólogos. A ideia é sempre trazer personalidades para tratar determinados temas ligados às geociências, e principalmente à geologia. Se você me permite, inicialmente eu queria fazer uma breve apresentação do Elmer. O Elmer ele é formado em 1965 pela Escola de Minas de Ouro Preto, em geologia. Trabalhou como geólogo de campo em vários anos na parte de exploração mineral. Foi professor do curso de geologia da UNB, fundador de empresa Geos Limitada, que trabalha com a questão de consultoria e serviços na indústria mineral. Fundador da Federação Nacional de Geólogos, hoje a FEBRAGEL, foi um dos fundadores da nossa entidade nacional. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Geologia e trabalhou também como superintendente da mineração Taboca, do Grupo Paranapanema, diretor-geral, não pode esquecer como diretor-geral do NPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, de 90 a 95, e fundador e diretor da empresa Verena Minerals Corporation, uma junior company, e que é a área principalmente que você atua na parte de exploração e pesquisa mineral. É presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral, a BPM, e membro curador da Fundação Gorsex de Ouro Preto e atualmente membro do Conselho Diretor da CPRM do nosso Serviço Geológico do Brasil. Mais uma vez, Elmer, muito obrigado pela presença. E nós podemos ver que você tem uma grande experiência na área de geociências, como todos sabem, quem conhece o Elmer, quem conhece a história dele dentro da área de geociências. E a gente queria saber se você puder contar um pouco para a gente, dessa experiência sua, fazer um breve relato na área de geologia, mineração, esses anos que você teve de trabalho, tanto em entidades como professor, como em órgãos públicos e também empresas privadas. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória sua, na sua carreira. Pois então, tem algumas coisas que são marcantes nessa longa jornada que já vai para mais de 50 anos na área de mineração e geociências, Quer dizer, uma coisa assim, que eu acho extremamente marcante, certo? É que eu pude ter a possibilidade de ter uma diversidade de experiências na vida profissional. E isso é uma coisa que hoje é bastante rara, Quer dizer, existe uma tendência à especialização, existem barreiras que vamos dizer, muitas vezes bloqueiam carreiras, por exemplo, as questões hoje de saúde, segurança, Quer dizer, nenhum desses antigos geólogos teria feito carreira se tivesse que seguir tantas normas e tantas regras, Embora eu ache que elas são importantes, necessárias, elas valorizam o trabalhador, mas não se pode confundir, vamos dizer, o trabalho no campo com o chão de fábrica, É uma coisa bem diferente. Então, vamos dizer, essa diversidade de experiências teve algumas coisas importantes. Primeiro, vamos dizer, uma ligação muito forte que eu tenho com a Amazônia. Quer dizer, a Amazônia foi meu primeiro emprego. Eu esperei 6 meses numa época, depois de formado, numa época de grandes ofertas de emprego, Petrobras, etc., porque eu queria ir para a Amazônia. Eu queria ter uma experiência completamente diferenciada. E o engraçado é que o meu pai era advogado, mas na verdade ele era um sertanista, quer dizer, ele passou a vida inteira carregando a gente para o mato. E quando eu tive que escolher uma profissão, quer dizer, eu pensei no que seria que eu poderia fazer, na qual eu tivesse algum diferencial, quer dizer, que eu pudesse aproveitar um pouco da minha. A única coisa que eu sabia era viver no mato. Sabia caçar, sabia pescar, sabia viver no mato, de modo geral. Eu tenho que arranjar uma profissão que isso seja um side-up, quer dizer, seja um diferencial. E aí escolhi fazer geologia por conta disso. E em seguida, para manter realmente, eu queria ir para a Amazônia, que eu conhecia a Amazônia, gostava da Amazônia, gostava do mato. Fui para lá, morei um ano perto dos índios Caiapós,
uma época difícil e tal. Ainda não tinha nada naquele sul do Pará, só índio e mato, né? Então, as primeiras fazendas estavam começando a abrir, não existia retenção, não existia Rio Maria, não existia Xinguara, não existia nada disso, era mato mesmo. Então, isso fortaleceu a minha ligação com a Amazônia e depois disso, grande parte da minha atuação profissional foi na Amazônia, na Rondônia, fazendo exploração mineral com a Geosol, a velha Geosol, né? E depois fui para o Amazonas e no tempo da mineração taboca, do grupo Paranapanema. A Paranapanema era a maior produtora mundial de estanho. Na época ela possuía 3 minas na Rondônia, né? E a gente teve que desenvolver toda a metodologia para pesquisar essas áreas, para colocar reserva na frente das dragas. Abrimos Pitinga, que é uma mina gigantesca, e mais 3 minas de ouro no caminho, entende? Quer dizer, então eu tinha que morar dentro do avião e ir do norte do Mato Grosso até o norte do Amapá, né? Voando ali para poder acompanhar esse projeto. Foi uma aventura que eu me orgulho muito, porque dificilmente um jovem teve a oportunidade de fazer uma visita à Amazônia tão intensa assim, por cima e por baixo. Porque, na verdade, eu conheço a Amazônia inteira, né? por conta disso. Meu filho nasceu em Manaus, chama-se Raoni, em homenagem ao velho cacique, à liderança do velho cacique. E depois disso, a experiência densa da universidade, né? A universidade, num tempo que ainda, vamos dizer, não havia muita disponibilidade de quem quisesse ensinar, né? Quer dizer, naquele tempo, quando o geólogo tinha algum tipo de destaque na iniciativa privada, ele era promovido, né? Mas não tinha tempo de fazer pós-graduação, numa época que não tinha nem livros em português de geologia, né? Poucas escolas, 5, 6 escolas de geologia no Brasil inteiro e tal. Então, essa experiência foi uma experiência muito densa, porque ela não foi uma experiência de ensino, ela foi uma experiência de aprendizado, né? Quer dizer, havia uma relação dos jovens professores das universidades naquele tempo com os alunos, que era uma relação extremamente interessante, porque você praticamente eliminava, quer dizer, quem sabia e quem não sabia, vocês aprendiam-se junto. O professor era o livro, né? Exatamente, quer dizer, então... Era conhecimento. E na Universidade de Brasília eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, né? Quer dizer, o grupo de professores naquela época era realmente um grupo fantástico. Romilson, Eduardo Ladeira, Marine, Fouque, né? Dani, eram pessoas assim, extremamente competentes e que permitiu que se montasse um bom time, né? de pessoas que se dedicavam inteiramente à universidade e tal. E depois, quer dizer, quando eu saí da universidade, foi com os olhos voltados para a iniciativa privada, né? Eu realmente cheguei à conclusão que eu não tinha muito perfil de trabalhar em serviços públicos ou coisa assim, porque a gente passava mais tempo pedindo condições para trabalhar do que efetivamente trabalhando, né? Eu achava que era uma perda de tempo danada. Então eu resolvi ir para a iniciativa privada. Fundei a GEOS, uma empresa que hoje tem 43 anos de idade, né? Continua existindo, embora esse ano a gente já vai diminuindo, porque realmente é muito difícil de fazer essa guerra aí fora. E a GEOS também me proporcionou uma experiência de vida fantástica. Tá? Nunca foi uma empresa rentável, né, do ponto de vista de provavelmente coisas bem mais rentáveis do que prestar serviço à mineração. Mas a verdade é que ela me permitiu viajar o Brasil inteiro, uma parte do mundo, fazendo geologia. Né? Fazendo geologia com um novo conceito, uma nova responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade de dar resultado. Quer dizer, você tinha que fazer nos prazos corretos e trabalho de qualidade. Então isso foi uma experiência fantástica que também